2 anos de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que mudou? Nesse último dia 18 de setembro de 2022, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, completou 2 anos da vigência da maior parte dos seus artigos. A lei teve períodos diferentes, né, de vacância, o que se completou no final, em 1º de agosto de 2021, quando entraram em vigor os artigos 52 a 54, que prevêem sanções administrativas e o procedimento para a aplicação delas. E, além disso, também, outro marco temporal importante foi agora, no dia 15 de agosto de 2022, a LGPD completou 4 anos da sua publicação, mas a maior parte das normas da LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2022, então agora, ontem, né, dia 18 de setembro de 2022, ela completou 2 anos da vigência. E nós tivemos em 2021 diversos vazamentos e mega vazamentos ocorridos com dados pessoais no Brasil, que afetaram empresas e até mesmo a administração pública, inclusive alguns tribunais. Sobre os 2 mega vazamentos que foram noticiados em 2021, envolveram cada um deles aí aproximadamente mais de 1 bilhão de dados pessoais, como nome, número de CPF, gênero, data de nascimento, endereço de e-mail, número de telefone celular, placa de carro, entre outros dados pessoais de aproximadamente 223 milhões de pessoas vivas ou falecidas, ou seja, uma quantidade maior do que a população atual do Brasil. Apesar de que em 2022 as notícias sobre os mega vazamentos e vazamentos diminuíram, isso não significa que houve uma redução de incidentes com dados pessoais, ou que eles deixaram de acontecer, ou que houve um aumento da efetividade das medidas preventivas de segurança da informação. E aí, por exemplo, acabou sendo rotineiras as notícias de vazamentos de dados pessoais de chave Pix, principalmente porque a chave Pix passou a ser alvo de ataques específicos e incidentes, com uma consequente prática de crime sobre as contas de seus titulares, envolvendo diversas instituições financeiras diferentes. Outro ponto também, apesar de as sanções administrativas estarem em vigor, ainda não estão sendo aplicadas, a NPD ainda não publicou seu ato de regulamentação, especialmente da dosimetria, né, das sanções administrativas, o que também atrasa aí essa efetividade da cultura de proteção de dados no país, da efetiva aplicação da LGPD, e isso acaba tendo relevância em uma demora em uma adequação efetiva e total dos agentes de tratamento à LGPD. Por outro lado, como pontos importantes de avanço na lei, eu destaco a promulgação da emenda constitucional número 115, no dia 10 de fevereiro de 2022, que incluiu a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição, mais especificamente no inciso 79, estabeleceu a competência material e legislativa da União sobre proteção e tratamento de dados pessoais, respectivamente, no inciso 26 do artigo 21 e no inciso 30 do artigo 22 da Constituição. Essa inclusão expressa da proteção de dados no texto constitucional, mais especificamente no artigo 5º, levou a 3 consequências principais. A primeira delas, a proteção de dados pessoais passou a ser um direito fundamental expresso na Constituição. O STF já tinha reconhecido que era um direito fundamental implícito, extraído da cláusula geral de privacidade prevista nos incisos 10 e 12 do artigo 5º. Com a emenda 115 passou a constar de forma expressa e destacada e separada da proteção da privacidade. Segunda consequência direta dessa inclusão da proteção de dados pessoais no artigo 5º e derivada da primeira é que passou a ser uma cláusula pétrea a proteção de dados pessoais e por isso não pode ser revogada nem restringida e nem mesmo por emenda constitucional posterior, conforme ressalva o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Ou seja, dali em diante, a proteção de dados pessoais no Brasil
passou a ser um direito que só pode ser ampliado pela Constituição, não pode ser revogado e nem restringido. E a terceira consequência direta dessa inclusão da proteção de dados no artigo 5º da Constituição é uma definição de uma competência constitucional do STF para, em processos de sua competência originária ou recursal, apreciar questões relacionadas à proteção de dados pessoais quando ocorrer violação direta ou uma indicação de violação direta ao inciso 79 do artigo 5º da Constituição. Outro fato importante ocorrido em 2022 foi a publicação da medida provisória número 1124, no dia 14 de junho de 2022, que prevê a transformação da ANPD em uma autarquia de natureza especial e também regula a transformação dos cargos em comissão necessários para a sua estruturação. Com isso, e se espera que se concretize essa conversão da MP em lei, o Brasil passa a ter uma autoridade nacional de proteção de dados efetivamente independente, autônoma, com uma autonomia administrativa, financeira e técnica, e vai passar a ter personalidade jurídica própria e também capacidade processual. Para terminar, na aplicação da LGPD na prática, nós temos diversos conflitos e incidentes, inclusive com dados pessoais judicializados na Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, que levaram a decisões divergentes e algumas polêmicas, como, por exemplo, a definição da responsabilidade civil do INSS como controlador de dados pessoais pelo vazamento de dados de benefícios previdenciários. Há decisões divergentes na Justiça Federal, em regiões diferentes e até mesmo dentro da mesma região. A possibilidade ou não de compartilhamento de dados pessoais mediante remuneração e com fins comerciais. O STJ decidiu essa questão há pouco tempo. A ocorrência ou não de dano moral presumido, né, no vazamento de dados pessoais, e também os limites no uso compartilhado de dados pessoais pela administração pública. Eu destaco a decisão do STF sobre o decreto que regulamenta o cadastro base do cidadão. Considerando, como eu já mencionei, uma ausência prévia de cultura de proteção de dados no Brasil e a inclusão de princípios, de conceitos, termos, normas que nós não estávamos habitualmente acostumados a interpretar e aplicar, é natural e até mesmo positivo que haja decisões divergentes, interpretações diferentes e decisões administrativas ou judiciais distintas, o que, é claro, nos próximos anos vai levar à necessidade de que os tribunais competentes, especialmente STF e STJ, uniformizem a interpretação e aplicação da LGPD, especialmente por meio da elaboração de precedentes vinculantes para dar segurança jurídica e um padrão, né, ainda que em setores específicos, na interpretação e aplicação da LGPD. Por hoje é só. Se você tiver alguma sugestão, elogio, crítica, dúvida, indicação de temas para eu tratar nos meus próximos vídeos, comente aqui e eu volto em breve com mais algum vídeo sobre algum tema relacionado a direito digital, processo e proteção de dados. Até mais!